Como é possível entender e relacionar o pensamento de Foucault com as teorias a respeito do fascismo? Ora, Foucault ele nunca se preocupou diretamente com o estudo deste fenômeno, mas toda a sua trajetória de pesquisa, todas as suas contribuições em termos de reflexões sobre o que molda a sociedade contemporânea, sobre o que está na fresta, o que está na dobra, aquilo que está meio escondido na composição da nossa subjetividade contemporânea, deve ser buscado em elementos que, bem ou mal, dialogam com a ideia de fascismo. O que eu quero dizer com isso? Que Foucault, desde o início dos seus estudos sobre processos históricos que vão culminar na sociedade moderna, na sociedade disciplinar e depois, posteriormente, nas questões envolvendo a biopolítica das populações, traz elementos que, de alguma forma, ele percebe que se colocam em situações de fascismo e é possível a gente fazer esse paralelo, é possível a gente trazer todos esses elementos à tona para discutir essas relações entre o pensamento de Foucault e o fascismo. Então não perca esse vídeo, tá muito bacana. Vamos começar aqui uma série nova sobre o pensamento de Foucault e espero que vocês gostem. Falar em fascismo hoje parece até algo natural, parece algo que está pairando, né, as nossas realidades, as nossas existências. Mas como é possível dialogar entre o fascismo, os pensamentos mais clássicos do fascismo e o que Foucault nos traz a respeito das suas reflexões sobre a constituição da sociedade contemporânea? Bom, a primeira coisa que me chama a atenção é essa ideia de Foucault de que o fascismo ele não foi, de fato, um poder exercido, né, apenas por alguns agentes estatais. Novamente, aí a gente percebe como dentro do pensamento de Foucault existe a ideia do poder micro, do poder disperso na estrutura da sociedade. E se o poder está disperso, também é importante falar sobre o apego, né, e o apelo que a ideia de poder tem nas populações, tem no dia a dia das pessoas. No fundo, as massas, a população como um todo, tem um apreço pelo fascismo, porque é a partir daí que ela vê a oportunidade de exercer o poder que estaria na mão de um soberano, né, na mão do Estado. Ela tem o poder de assistir, ela tem o regozijo em assistir o exercício desse poder que reprime, que controla, que policia a vida das pessoas, mas ela também percebe isso e exerce isso no dia a dia. Então, o fascismo só funcionou de fato a partir do momento em que o poder se espraiou e concedeu a parcelas da massa na população esse direito, essa oportunidade de exercício dessa violência. Então, a gente percebe aí como já existe um link entre o pensamento de Foucault, dos micropoderes espraiados pelo tecido social e as vastas parcelas da população que tem essas formas de poder para matar, esse poder nas mãos, né? Essa condição de exercer o que apenas estaria nas mãos do Estado. Seja através de milícias, seja através de práticas cotidianas de linchamento, seja através de denúncias falsas, seja através da propagação de ódio e de violência, ainda que não física, mas psicológica e moral, àqueles que são diferentes, né? Ideias como confiscamento, delações, violações, estupros, todo tipo de violência investido a partir da ideia de que isso é possível, ou seja, a partir também da ausência
de algo, de uma instância punitiva superior que iria castigar, né, o poder soberano que castigaria esse tipo de prática exercida na população. Bom, o que mais Foucault tem a dizer a respeito do fascismo? Outro elemento é que o fascismo, de fato, ele é visto como um prolongamento de uma série de mecanismos que já existiam dentro do Ocidente em seus sistemas políticos e sociais. O que eu quero dizer com isso? Dentro de partidos, dentro dos aparatos policiais, inúmeras técnicas de repressão, tudo isso já vinha, isso tem um histórico. A gente não pode esquecer do que ele traça em Vigiar e Punir, né, do poder soberano, da época do suplício. Na verdade, é um resgate, uma remodelação de todos esses elementos que já existiam no Ocidente. Claro, sobre um outro registro. Mas, se na época da Idade Média, o poder soberano de deixar viver e fazer morrer, em termos de suplício, toma esse caráter, na Idade Moderna, não é que esse elemento ele simplesmente desapareceu, ele continuou vivo e foi remodelado. Né? Agora, num determinado momento, fazia mais sentido não morrer, deixar morrer, mas sim deixar viver, fazer viver, disciplinar as populações, dar a elas condições de saúde, de sustento, de emprego, de trabalho, de exercício, né, da vida, porque isso era importante para o crescimento da sociedade, para o estabelecimento de um certo regime capitalista. E, num determinado momento, então, estava em jogo não matar outras pessoas, mas matar inimigos daqueles que propagariam o bem-estar. É claro que esses inimigos poderiam ser pessoas, poderiam ser representantes de determinados grupos sociais, mas era mais fácil e era mais proveitoso disciplinar do que matar. Muito bem. E aí a gente percebe essa mudança, né, do poder soberano, só que veio para uma sociedade mais disciplinar, para as questões do poder estatal através de práticas de controle, agir, incentivar a vida de algumas pessoas e eliminar o que seria perigoso através da disciplina na vida de todo mundo. A política pública era visada a isso. O fascismo se apropria desse momento, o movimento fascista chega e continua falando em disciplinar, né, em práticas disciplinares. A gente percebe a questão do exército, a questão da juventude hitlerista, por exemplo, de construir corpos atléticos, sadios, que pensassem a respeito do futuro da Alemanha. Enfim, todas essas questões que envolvem, sim, uma biopolítica de deixar viver, só que olha a deturpação, né? Enxerga-se um outro grupo social, todos aqueles que não eram considerados arianos, fora desse esquema. Esses deveriam ser aniquilados, esses deveriam ser eliminados para o bem, né? Para que a raça ariana pudesse florescer e construir a sua supremacia. Então, políticas públicas de extermínio foram implementadas para acabar, de fato, deixar morrer, né, quem não era ariano. Essa biopolítica, então, está presente no fascismo, né? Não é uma novidade. Na verdade, a biopolítica ela já tinha sido implementada. A biopolítica já existia como uma política. A questão é que o fascismo, ele pega esse elemento e constitui na forma de governo e leva ao cabo a eliminação de seres. Muito bem. E aí a gente percebe que, mais do que como política estatal, isso está disseminado até no pensamento das pessoas. Né? O ódio ao diferente, toda a lavagem cerebral que as teorias nazistas
e fascistas colocaram toda essa discussão sobre raça, sobre pureza racial, tudo isso só alimentou essa possibilidade que estava espraiada na população de sentir ódio e de violentar quem era diferente, de delatar, enfim, de contribuir para o extermínio. De qualquer forma, essa transformação trouxe consigo uma mudança, um ponto de mudança na forma como o poder e a violência dentro do Estado passaram a se colocar. Após o nazismo, a gente percebe como isso não mudou totalmente. E aí a crítica de Foucault está justamente aí, né? A biopolítica das populações, ela continua a atuar e de maneira, claro, controlada, para que não haja o extermínio direto e na cara, né, escancarado do diferente, mas sim, ainda assim vale contribuir para o bem-estar da população, aí sim entra o estado de bem-estar social e a ideia é garantir a vida das pessoas, é controlar, continua sendo disciplinar, continua sendo marcar a identidade, continua sendo tentar direcionar a pessoa por aquela potencialidade na existência dela e que contribuísse para um bem geral, um bem maior. Só que Foucault vai dizer que também como nunca, né, para além de cuidar da vida, algo que já vinha desde antes, né, que o nazismo também traz isso, é preciso cuidar da vida, organizar a vida, cultivar a vida biologicamente correta. Claro que não nesses termos nazistas, mas em termos, por exemplo, de controle da saúde, controle da natalidade, controle da mortalidade, tudo isso se coloca. Só que também, por um outro lado, existem processos aí de extermínio, de eliminação daqueles que são diferentes, daqueles que talvez sejam os estrangeiros, daqueles que talvez sejam os terroristas, toda essa biopolítica em prol de um bem geral, em prol da saúde e da vida de uma população, se coloca no direito de extermínio do diferente. Foucault vai dizer que cada vez mais o cuidado da vida trouxe consigo a exigência contínua e crescente da morte em massa. Nunca se matou tanto, nunca as guerras foram tão sangrentas, nunca os extermínios foram tão altos, e não em nome de um país, de um soberano apenas, mas em nome da existência de todos, quer dizer, todos que estão dentro de um certo recorte populacional. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, os brancos, descendentes, né, anglo-saxões e, né, ocidentais, se colocam, falam em nome da existência deles e para isso eles justificam intervenções, por exemplo, no Oriente Médio, né? Esquecendo que essa própria noção de em nome da existência de todos, na verdade nunca é todos, mas é sempre alguns. Aqui no Brasil, a mesma coisa, né? Quando a gente fala atualmente, quando se ouve falar acima de todos, né? Ou por todos, na verdade nunca, essa noção de todos nunca é todos, nunca abrange a diferença, é sempre um grupo seleto e específico da população. Essa violência depuradora, que visava simplesmente eliminar aquilo que constituía um perigo para aquela população, se manteve na atualidade, se manteve na contemporaneidade. Por isso a ideia de biopolítica ela é tão atual e ela dialoga muito com a ideia de nazismo, com a ideia de fascismo, porque ela traz justamente essa questão de que o cuidado da vida ele pode ser perigoso se a gente não considera a diferença, se a gente só instaura a disciplina, se a gente esquece
que tem uma moral aí por trás, que quer reger, que quer gerar corpos dóceis, corpos que sejam governáveis, né? Então, esse é um ponto crucial para a gente entender a noção de fascismo à luz do pensamento Foucaultiano.